Vamos lá. Bom dia de novo. É... Opa, falando com o microfone fechado. Agora sim. Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula de hoje, tá? Pelo CIGA. Tinha deixado como sendo curvas. A ementa de vocês, ela separa curvas e parametrização de curvas. Eu acho melhor não deixar tão separado isso, tá? E a gente já vai dar uma introduzida hoje no que é parametrização. Vocês lembram de parametrização ensino médio? Chegaram a ver isso? Parametrização? Alice não. Obrigado pela sinceridade, Alice. Tá? Tatiana também não. Obrigado, Tatiana, pela sinceridade. Bom, tem lá no ensino médio, tem na parte de função do primeiro grau, parametrização, e tem lá no finalzinho, no meu caso foi terceiro ano, geometria analítica, tem de novo parametrização, tá? Mas vamos lá, vamos partir da premissa que vocês não viram. Parametrização, né? E vamos lá. Aí tem o capítulo 7 do Guidorize. Talvez a gente não consiga... Opa! Cadê? Josiele Cristina. Josiele. Bom dia, Josiele. Seja bem-vinda. Função de uma variável real em valores de curvas. Então, vamos fazer o seguinte. Para iniciar a aula de hoje, aí eu vou ler aquele título. Aí vem mais perguntas do que respostas. Então, né? O que é curva? Curva. O que seria curva, matematicamente falando? Vou ficar alternando aqui entre mouse. Deixa eu ver se consigo me virar com a canetinha. Cadê? Achei. Tá. O que é curva, né? Bom, curva temos várias. Depende da área que a gente estiver estudando, né? Curva pode significar uma coisa diferente. Depende do que a gente estiver manipulando. Para nós do cálculo, né? Para nós do cálculo, tá? Curva, né? Seria o quê? O gráfico é o gráfico é o gráfico de uma função uma função f que vá, né, f, né, f, deixa eu pensar aqui um pouquinho, a em r, tá? Onde a é um conjunto aberto e não vazio. Eu vou me livrar do não vazio, tá? Me livrar do vazio, aliás. Mas assim, nada proíbe que seja vazio. Só que eu acho muito estranho ter uma função que vai do vazio para um outro lugar. Então, se você for avançar um pouquinho na parte de análise real, análise complexa, talvez o vazio possa estar aqui. Mas eu vou desconsiderar. Vou fingir que não sei disso. Porque dá muito trabalho o vazio aqui dentro. Para mim, pelo menos. É o gráfico de uma função que vai de um conjunto aberto, tá? Conjunto aberto. Vou incluir fechado aqui, tá? Vou incluir o fechado e fechado, ou fechado, tá? E não vazio. Nesse caso aqui, né? Essa definição é uma definição formal, tá? Basicamente isso. Além disso, eu vou colocar bem aqui para fechar isso daqui, f contínua. Essa é a definição mais próxima do cálculo. Aí, por quê? No cálculo a gente vai definir como sendo uma função.
tá bom? Agora, se a gente for pegar na física, talvez seja mais fácil de entender, né, usando nosso óculos da física, né? Seja o seguinte, opa, cadê vocês? Eita, dois, eu só vi um barulhinho. Danube e Gabriele. Bom dia, Danúbia, bom dia, Gabriele. Sejam bem-vindas. Tá? Aí se a gente for olhar pela questão da física, né, na física, é mais fácil. É a trajetória de um ponto. Aí quando fala trajetória, já dá para subentender, né? Dá para subentender a questão de movimento. Então, é por onde o ponto passou, alguma coisa do tipo. Então, nesse caso, a curva, né? A curva, ela pode ter um aspecto totalmente estranho, tá? Isso aqui é uma curva, né? Uma reta é uma curva. Isso era para ser uma reta, tá? Uma reta é uma curva. Fazer uma coisa mais decente. Pronto. Então, isso é uma curva, tá bom? Então, se a gente for pegar a definição da física, essa é uma das poucas coisas que na física é mais fácil que no cálculo, tá? Então, se a gente for pegar a definição na física, é mais tranquilo. É a trajetória de um ponto no espaço, no plano, na reta, tá? Belezinha. Aí, fechando a primeira parte, tem outras definições, tá, gente? Tem um pessoal aí que fala de nó selvagem, mas eu não sei, não quero mexer, não quero nem saber disso, não vou mexer com isso não, tá? A disciplina é cálculo, não vou nem mexer com isso, porque eu não gosto de nó selvagem, dá um nó na cabeça. Mas até aqui, deu pra entender? Até aqui, deu pra entender o que é curva? Mande sinal, tá? Então assim, curvas teria essas definições, tá? Guidoriza define não, né? Já a parte da premissa que tu já sabe que é curva. A, o conjunto lá do domínio F delegado, não, ele já parte da ideia que você já sabe o que é curva. Ele já parte da ideia que você já sabe o que é curva, tá? Beleza. Agora vamos pensar um pouquinho, tá? Gente, eu preciso. Alice, você entendeu o que é curva? Deu pra entender alguma coisa? A nuvem já saiu. Alice, deu pra entender alguma coisa? Sim, beleza. Tá? O Elielto entendeu? Elielto dos Santos Salgado. O que é Sim, curva? professor. Tranquilo? Tá? Não, vocês já estudaram curva, só que talvez não sendo batizado de curva, né? Vocês já tiveram a ideia de que é curva, tá? Aí eu vou colocar um segundo tópico aqui. Não, é aqui. Tá? Professor, Fale. você poderia voltar rapidinho para eu anotar essa parte do conceito de curva? É um conceito meio que tosco, né? Mas vai lá. Não, mas é importante, qualquer coisa. Não, é porque tá lá no Guidorizo também. Mas tá bom. Tá tranquilo. Esse negócio aqui eu vou deixar em PDF pra vocês na hora que terminar a aula. Esse negocinho aqui. Tá bom, pode passar, obrigada. Tranquilo. O bacana é que há 11 anos atrás, numa escola que tinha bastante professores, eu fui o único que disse que não tinha problema o aluno dar printada no quadro. Eu até entendo o pessoal que defende o contrário, mas o pessoal proibiu na escola, há 11 anos atrás, o aluno tirar foto do quadro. Eu acho que é porque pô, a gente tem um prazer de falar assim, gente, ó, copiem rápido aí, que na hora que chegar ali já apaga essa parte aqui, né? Mas é porque o pessoal defende que se você copiar, você aprende mais. Só que eu sou talvez a exceção, eu consigo copiar e não aprender nada. Eu consigo copiar um monte de coisa e não aprender. O ato de copiar não me ajuda muito. Mas vamos lá. Deixando esse devaneio de lado. Se eu pegar aqui, eu consigo? Não, não consigo. Vou ter que fazer outra caixinha. Tá? Aqui.
Segundo tópico, redefinindo funções. Cacete. Redefinindo funções. Função. Tá? Redefinindo função. Se a gente for pegar o cálculo 1, o Guidorize, ele define função de um jeito bem pesado. Então, pega assim. Deixa eu pensar. O que seria uma função, tá? Sejam A e B, não vazio, deixar um singular, tá? E vou colocar aqui, deixar uma vírgula e deixar um espaço caso eu precise de mais algum outro complemento, eu vou deixar aqui do lado, tá? Temos que f de A em B é função, é uma função, se e somente se beleza. O que eu preciso? Eu vou precisar o seguinte, aqui no caso, para todo x, tá? Para todo x, como é que eu crio uma... Eu não vou mexer agora, mas tem como criar uma camadinha. Para todo x, né, que pertence a... Vou escrever meio errado, aí vocês vão entender. Para todo x que pertence a existe y. Existe e é único o y que pertence a B, tá? Então, esse Azinho aqui, de cabeça para baixo, deixa eu ver se consigo criar uma nova camada. Não, né? Consigo, Ctrl L, tá? Só não tem como manipular aqui em cima. Deixa quieto. Deixar uma camada única. Aí o que acontece? Para todo x que pertence a existe e é único y que pertence a B, tal que, né, vou deixar um ponto e vírgula aqui, o f de x é igual a y, tá? Essa seria a definição formal, tá? E isso vai implicar no quê? Aí quando a gente tem duas análises, né, a primeira seria diagramas, diagrama sagital de A em B. De A em B. Aí vamos pegar aqui x1, x1, x2, x3, tá? E aqui a gente vai pegar y1, y2, y3. Thalita Correia. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. E aí, vamos ver aqui, ó, de x1 para y1, daqui para cá, né? A gente tem uma correspondência, tá? Aí posso pegar o x2 com y3, posso pegar o x3 com y2, e isso é uma função. Por que isso é uma função? Porque cada elemento daqui, aí vem com essa parte, né? O que significa esse para todo x que pertence a... Qual é a parte que ele entra, né? Essa parte que está aqui, ela determina que todos que estão no domínio possuam uma imagem, possuam uma resposta, tá bom? E essa parte que diz aqui é que essa resposta sempre vai existir e ela é única. Existe e é única. Então, por exemplo, quando eu coloco uma situação mais ou menos assim, x1 com x2, x2 com y2, e aqui também, pronto. Essa daqui não é função. Pela definição lá, essa aqui não é função. Por quê? Porque o x1 tem duas respostas, tem duas imagens. Isso não pode, tá? Aí, a outra coisa que não pode acontecer é isso aqui. O x3 sem resposta. Isso não pode acontecer, tá bom? Quando a gente analisa o gráfico, quando a gente vai analisar o gráfico, a primeira coisa que eu falei, ela é vista da seguinte maneira, tá?
Então aqui vai ter o seguinte, vou pensar aqui. Isso aqui é visto como não função por essa definição, tá? Por quê? Porque aqui nesse caso, quando eu traço uma reta paralela ao eixo y, o que acontece? Nesse caso, eu vou ter dois pontinhos aqui, ó, bem aqui. Na hora que cruza essa curva com essa reta, vai tocar bem aqui, e vai tocar, deixa eu ver se eu acerto, bem aqui embaixo. Aí não pode. Uma reta vertical não pode tocar em dois pontos da curva. Aí por esse motivo eu digo que isso aqui não é gráfico de função, tá? Essa era uma das coisas. A outra coisa, que tinha outro fator, outra consequência da definição, é o fato de que, se, por exemplo, imagina, eu tenho aqui uma função, tá? E aqui eu tenho um gráfico que vai para cá, e aqui não toca, se aproxima, mas não toca. E um gráfico que está para cá que não toca. Aí aqui é o ponto 2, suponhamos. Pera, mas 2 pertence ao domínio da função? O 2 pertence? Se o 2 pertencer, o gráfico em algum momento, nessa direção, ou para cima ou para baixo, tem que ter algum pontinho da função. Então, se não tiver, esse 2 não pertence. Esse 2 não pertence ao domínio da função. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu tenho que decidir. Ou o gráfico tem algum ponto nessa direção, em cima dessa reta aqui, né, que passa por cima do 2. Ou o 2 não pertence ao domínio da função. Tá bom? Tem que escolher uma coisa ou outra, porque se ele pertence ao domínio da função, quer dizer que tem um ponto, e exatamente um ponto destinado para ele nessa direção. Tá bom? Somente um. Se tiver mais de um, também não é função. Tá? Até aqui deu para entender? Bom dia a ele, seja bem-vindo. Até aqui deu para entender? Tá? Gabriela entendeu, Bianca também. Belezinho. Então essa é a definição formal de função que a gente geralmente vê em cálculo 1 e que vê também lá no ensino médio, tá? Talvez não tão formal quanto isso daqui, tá? Mas essa é a ideia que tá lá, tá? Essa é a ideia que tá lá. Parar. Mais uma folhinha. Tá, agora o que eu vou dizer para vocês é que para a nossa interpretação agora, aquela ideia que existe e é único, o y, ela vai ser cancelada, tá bom? Então, a partir de agora, para esse assunto, para essa teoria, a gente vai considerar que isso aqui, qualquer coisa que eu faça, que eu comece a desenhar aqui e que não tire a caneta do desenho, do gráfico, então isso aqui, tá? É o gráfico de uma função, tá? É uma curva, tá? Então, pegar isso aqui é o gráfico de uma função. Então, coisas que você disse lá no primeiro ano do ensino médio que não era função, a gente, para nossa teoria aqui, vai considerar que é, tá bom? Então, vai ter que dar uma rebobinada aí, dar uma reiniciada, tá? Então, vai passar a ser função, a gente vai considerar isso como sendo curva, tá bom? É chato, mas é isso, não tem muito o que fazer. Parentalização, beleza. Terceiro tópico de hoje: parametrização. Parametrização de funções. De novo. Explícitas no R2. Pontinho. Parametrização de funções explícitas no R2. Tem como descer? Não. Belezinha. Vou pegar aqui. Parametrização de funções explícitas no R2. Pensar um pouquinho. Pega aqui uma função qualquer do R2. Pegar aqui. Vou só passar exemplo. Não vou nem definir nada não aqui. Tá? Exemplos.
Essa parte não é tão difícil, mas acho importante falar, até porque o pessoal não lembra de parametrização. Primeira coisa, vamos lá, pega aqui, lembra lá se eu tenho f de x igual a 5x menos 7. Eu posso escrever nessa forma, na forma de função, tá? Ou na forma de equação. O que você achar mais conveniente, tá? Às vezes é melhor esse, às vezes é melhor esse, depende da situação, tá bom? Opa, Naomi Albuquerque. Naomi. Bom dia, Naomi, seja bem-vinda. E, continuando, f de x, aí você escolhe qual é a melhor forma, você sabe que f de x e y significa a mesma coisa, tá? Mas qual é a questão aí? A questão aí, vamos pensar na física. A física que é a parte que mais embasa esse estudo melhor, é mais tranquilo. Eu posso colocar um parâmetro t, tá? Que seria aqui, que pode ser ou não, tá? Mas pode ser considerado o tempo. Tá bom? E se eu coloco o tempo, fica meio que subentendido que t, ele pode ser colocado como alguém positivo. Mas não vou escrever isso aqui não. Vou deixar só considerando t igual a tempo. Porque se eu falo de trajetória, tem que saber em que ponto está em cada momento. Então só determinar isso daqui não seria suficiente, tá? Mas eu não vou focar muito nisso hoje, vou deixar para a próxima aula, tá? De sexta-feira. O que eu vou focar hoje com vocês é o seguinte: se por acaso eu disser que x é igual a t, se eu colocar isso, substituindo, eu vou concluir que y é igual a 5t menos 7. Se o x é igual a t, aí na hora que eu substituir aqui, ó, vai ficar 5 vezes t menos 7. 5 vezes t menos 7. Então eu teria essa forma paramétrica. Tá bom? Um outro exemplo. Vou pegar aqui. Tá? Letra B. Pegar y igual a x ao quadrado menos x ao quadrado menos 5x mais 6. Pronto. Tá? Ou f de x, se quiser. Aí o que acontece? Eu posso ter aqui a seguinte questão paramétrica. Se eu colocar x igual a t, novamente, a t, falei t, tá? Se eu colocar x igual a t, tá? Aí fica fácil. O y vai ser igual a t ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Tá bom. Aí se eu falo que x é igual a t, substituindo aqui, ó, vai ficar t ao quadrado menos 5 vezes t mais 6. T ao quadrado menos 5. Cara, certo. Eu quero me livrar do x, o x não some daqui. Pronto. Sempre dá uma conferida, tá? Sempre dá uma conferida. A gente tá viciado no x, não consegue se livrar dele. Então, t ao quadrado menos 5t mais 6. Belezinha? Tá? Então, essa é a forma paramétrica de ver isso daqui. Tá? Então, a gente tem uma questão explícita, né? Quer dizer, quando você tem explícito, né? Lembra lá de geometria analítica, quer dizer explícita. Alguém está isolado, né? Alguma variável, não pode falar alguém, alguma variável, que geralmente é o y, mas nem sempre, tá? Como não é nem sempre o y, eu vou colocar alguma variável está isolada, tá? Alguma variável está isolada, tá bom? E o que mais explícito. Aí essa aqui de baixo, essa forma aqui de baixo, tá? É a forma paramétrica. Porque tanto o x quanto o y estão em função do t. Tá bom? Em função de t. Aí só mais um exemplinho bobinho, tá? Vou piorar, calma. Mas é só para dar uma introduzida nesse assunto. Letra C. Coloca aqui f de x. Não, colocar f de x não, colocar
h de x é igual a logaritmo neperiano de x. Tá? Vou colocar isso dessa forma. Se eu coloco x igual a t, o y vai ser quem? Y vai ser igual a logaritmo neperiano de t. Só isso, por enquanto, tá? Igor Cruz está perguntando: o senhor está gravando a aula? Olha, tudo indica que sim, tá? Geralmente que tá essa bolinha vermelha aqui tá gravando. Agora se vai gravar ou não, tô na dependência do programa, tá? Mas eu tô na fé que tá gravando, tá bom? Belezinha. Gente, deu pra entender essa parte inicial? Deu pra entender? Não tô olhando o rosto de vocês, não dá pra saber muito. O Igor entendeu. A Tatiana entendeu. Bianca entendeu. Opa, dois entenderam. Tá bom, dois entenderam. Já tô feliz. Aí posso fazer uma afirmação, uma proposição aqui, tá? Vou aproveitar o finzinho de página. Uma proposição, uma afirmação, né? Proposição. Mas não vou demonstrar não, tá? Proposição. Seja f uma função, tá? Então existem infinitas formas distintas de parametrizar lá. Pronto. Tem jeito. Aí, como assim? O que isso quer dizer, né? Eu tenho aqui, por exemplo, suponhamos, eu tenho aqui a função d, que é a função y igual a 2x mais 3. 2x mais 3. Aí a gente pode fazer o seguinte: beleza, eu ponho lá x igual a t, tá? E coloco lá o y igual a 2t mais 3. Se o x é igual a t, substituindo, dá 2t mais 3. Acabou. O y 2t mais 3. 2t mais 3. Belezinha, a gente teria a nossa parametrização. Porém, eu posso fazer da seguinte maneira. Posso dizer que o x não é t, mas eu posso dizer que o x seria cosseno de t. Tá? O x seria cosseno de t. Aí, quem seria o y? O y seria 2 cosseno de t mais 3. Tá? Eu posso fazer isso. Cara, mas por que você pegou o x e colocou um cosseno de t no lugar? É porque eu quis, cara. Não tem muito o que explicar, não. Eu fui lá, eu escolhi isso daqui. Eu quero sofrer. Ao invés de pegar um negócio simples, eu compliquei aqui. Posso fazer isso. Não sei. Talvez seja conveniente a situação ali. Tá? Então, o que acontece é que pode ter situação em que o formulador ele não necessariamente opte por um negócio tão simplista quanto esse daqui. Ou talvez a questão exija que você crie coisas como essa, tá? Manipulações como essa, tá? Então assim, eu posso muito bem fazer, né, pegar e colocar x, né, como sendo t dividido para 2, por exemplo. T dividido para 2.
Aí na hora que eu substituir aqui, ó, vai ficar t sobre 2 vezes 2, cancela, né? Vou fazer um borrãozinho aqui em cima. Vai ficar 2 vezes t sobre 2, mais 3. Então aqui, olha, se o x é 3 sobre 2, substituindo a gente teria isso, né? Aí cancela isso com esse, tá? Então o y ficaria sendo t mais 3. Seria uma outra maneira, tá? Aí a questão que eu coloco para vocês aqui é a seguinte: não necessariamente o autor ele vai optar por essa daqui, ele pode optar por qualquer uma dessas, tá bom? Então existem infinitas formas de fazer isso. Deu para entender? Tá? Pois é. Agora, deixa eu pegar o tópico 4 de hoje. Funções implícitas. 4. Parametrização de funções implícitas. Tá? No R2. Parametrização de funções implícitas no R2. Essa é complicada, essa é difícil, tá? Geralmente a gente recorre a coordenadas polares indiretamente. Então, o caso clássico, né, de exemplos sobre isso daqui, tá? É esse aqui, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual algum número ao quadrado, 1, 4, 9, 16, tá? Então seria mais ou menos, vou colocar aqui 4, tá? Algum número ao quadrado, algum quadrado perfeito. E aí tu tens o seguinte, né? Isso aqui, a gente classifica isso aqui como sendo uma função implícita. Como assim implícita? O que é? Fica mais fácil você lembrar o que é explícito, né? Explícita, alguma variável está isolada. Aí aqui nem o x está isolado, nem o y está isolado, tá? Os dois juntinhos do mesmo lado. Então está implícito quem é essa função, tá? Está implícito quem seria essa função. Aí quando tá os dois com a mesma potência, ao quadrado no caso, nesse caso aqui, isso aqui geralmente ele é colocado da seguinte maneira. E aqui é um macete, né? O cara vai lá, ele vai colocar x igual a 2 vezes cosseno de t, tá? E o y igual a 2 vezes seno de t. Isso aqui não é deduzível. Isso aqui é alguém foi lá, estudou, analisou e convencionou isso daqui, tá? Aí por que 2? É porque 2 vezes 2 dá 4, tá? Só por isso. E aí o que acontece? Se eu pegar isso daqui, né? Se eu pegar isso aqui, porque o que seria x ao quadrado mais y ao quadrado? X ao quadrado mais y ao quadrado ficaria igual a 4, devagar, a 2 cosseno t ao quadrado mais 2 seno t ao quadrado. Se eu fosse substituir esses valores que eu atribuí aqui, né? O x é 2 cosseno de t, o y 2 seno de t. E aí o que acontece? Como aqui é multiplicação, eu vou levar os dois ao quadrado. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, tá? Mas aqui também é a mesma coisa, que é multiplicação, vai levar os dois ao quadrado. 2 ao quadrado vezes seno ao quadrado. E aí o que acontece, né? Ainda dá para colocar o 4 aqui, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 4 aqui também, seno ao quadrado eu vou repetir. E aí como temos soma de parcelas que tem o fator 4, eu posso deixar esse fator em evidência, vai ficar 4 aqui fora, tá? Vezes cosseno
ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, acho que você já viu isso em algum lugar, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso é 1. Tá? E 4 vezes 1, 4. Que é justamente o que tinha aqui na primeira linha. Tá? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Essa propriedade do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado ser igual a 1, vocês sabem qual é o nome dessa propriedade? Vocês têm algum nome para isso? Ian esqueceu. Mas esqueceu quer dizer que você já viu, lembra que viu, mas tá ótimo. Já tem alguma semente plantada aí. Opa, vira em cálculo 1, que legal. Legal, tá? Essa propriedade que é usada aí, tá? Ela, deixa eu ver se eu coloco aqui. Tá, eu tô usando aqui. Eu chamo, tá? Eu e o Paiva, de teorema fundamental da trigonometria. Tá? Teorema fundamental da trigonometria. Então, que é seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1. Ou alfa, ou x, dependendo do livro que você for usar. Tá? Então é isso. Aí, quer dizer, essa seria uma forma de parametrização, né? Isso daqui. Isso aqui, deixa eu ver, deixa eu abrir GeoGebra. Deixa eu ver se eu acho que o GeoGebra calcula. Eu só saber se ele calcula o círculo todo ou só metade. Porque às vezes tem que fazer isso. Para ver se ele aceita. Vai. Tirar esse quadrilhado, essa malha, e digitar aqui. Tá? Bora ver se ele aceita. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Aceita. Legal. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ele aceitou. Tinha programas antigamente que pegavam só a parte de cima. Tá? Aí, gente, só uma dúvida. Se ele pega só a fronteira, só a borda, isso é bola aberta, bola fechada ou esfera? Se ele pega só a borda. É a esfera, professor. É esfera, tá bom? Certíssimo, tá? O Johnson também acertou. Esfera, tá? Pera. Lembrei do meu professor agora explicando a esfera, meu Deus do céu. Professor, Fale. eu tenho uma dúvida. Você pode botar no gráfico do GeoGebra? GeoGebra, aqui, pronto. Aqui. É exatamente dessa forma que desenhamos no gráfico, quando a função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Igual a 4. Sim. Só que aí não é uma função nos termos de ensino fundamental. De ensino médio, fundamental, oitava série, né? Não. Ensino médio também. Só que aí eu tô falando para vocês o seguinte, para nossa disciplina, eu considero isso uma função. Tá? Ok. E professor, e se fosse menor que 4? Eu acho que aqui não vai fazer. Acho que aqui não vai. Bora ver se ele aceita. Acho que ele não vai fazer não. Menor. Tu fala assim, uma inequação ou um valor qualquer menor que 4? Vou fazer uma equação aqui. Um valor Ah, qualquer. aceitou. Hã? Um valor qualquer. Tá. Eu vou fazer isso que tu falaste, mas antes eu vou só dar uma estudadinha aqui. Legal. Legal. Olha, gente, o GeoGebra faz isso, eu não sabia não. Deixa eu pegar só isso aqui. Não sei se dá de enxergar aí. Deixa eu dar uma ampliada aqui. O GeoGebra faz bola aberta e bola fechada. Caraca, ele não fazia, tá? Ele não fazia. Legal. Não sei se dá de ver, tá pontilhada a borda. Eu tô virando aqui, achando que virar facilita a visualização de vocês. Pessoal, então, já que ele é menor que 4, então ele só vai aceitar valores
dentro do círculo, menor que ele. Se eu colocar igual a 4, é só a borda. Se eu colocar menor que 4, dentro do círculo. Se eu colocar menor ou igual, é o interior É do- e a borda. Repetindo, Entendi. né? Se for igual a 4, igual, borda. Igual é borda. Se for menor, interior. Se for menor ou igual, interior e a borda. Então assim, grosso modo, mas eu falei isso na aula anterior, mas é isso mesmo, tem muito. Grosso modo é isso, quer dizer, geralmente equações que tem, né, só a igualdade, tu vai converter isso aqui, eu ia já colocar o S para esfera, tá? Aí tu vai no negócio que é menor, geralmente é bola aberta, tá? Bola aberta. Aí tu vai pro negócio que é menor ou igual, bola fechada. Então seria mais ou menos isso, né? Seria só a borda, seria só esse desenho tá ótimo, a parte interior, tá? Aí no caso os dois, aí vai ser a borda e a parte interior, tá? Eu acho que o desenho não tá ajudando muito, mas tá bem explicado. Aí a questão é a seguinte, né? Mas pô, tá o 4 aqui, mas lá tá o 2, né? Lá no GeoGebra tá o 2, vai até aqui, ó, 2. Mas quando eu quero colocar o raio 2 na fórmula, e aí tem que pegar lá o ensino médio, isso aqui é o seguinte, fórmula de círculo centrado na origem, né? Fórmula de círculo centrado na origem é x ao quadrado mais y ao quadrado igual r ao quadrado. Então esse 4 aqui é alguém ao quadrado. Quem? O 2. Então por isso que ficou 2 aqui, tá bom? E a coisa bacana do GeoGebra é que tem duas funções, mais funções, tá? Mas eu vou colocar só uma, na verdade. Vou pegar um caboquinho aqui que vai começar do 0.1 e vai até o 12, que eu sou babilônico. E R, beleza? Ok. Tá, temos um R aqui. Esse é o raio, tá? Aí eu vou colocar o seguinte, vou fingir que eu não tô... Vou deletar essas crianças. Não? Vou tentar de novo. Bora, amiguinho. Sai fora esse aqui que eu nem tô vendo pra deletar. Esse aqui também eu vou deletar. Vou fazer o seguinte, ó. Vai colocar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r, que é esse caboclo que eu acabei de criar, ao quadrado. Prontinho. Mas qual é a diferença disso? É que agora eu posso manipular isso. Entendeu? Posso manipular isso. Então, aí nesse caso, por exemplo, eu quero colocar aqui, olha, quando o raio, opa, raio quadrado, raio 4, tá vendo? Só que olha a fórmula, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. É por que 16? É 4 vezes 4. Então se colocar aqui 5, tá? Vai dar 25. Deu para entender? Porque o 4 do 100 sumiu lá na... Ih, rapaz, porque eu devo ter esquecido. Cadê? 4. Não, cara, deixei em evidência. Aqui, ó. A autoestima já tava dizendo que eu tinha esquecido. Aqui, olha só. O 4 tem 4 aqui e aqui. Aí eu deixo em evidência, ó. Tem um parênteses agora novo que não tinha antes. Aí se eu for multiplicar, vai ficar 4 vezes o primeiro mais 4 vezes o segundo. Fazer um caminho contrário. Então ele não sumiu não, ele tá aqui, ó. Tá? A propriedade que eu usei aqui nessa parte foi a seguinte. Eu tenho, por exemplo, 4a mais 4b. Aí isso vai ser igual a 4 vezes. Aí abro parênteses, crio um parênteses novo. Vai ficar a mais b. Entendeu? Então assim, não é que o 4 daqui sumiu. Só apenas... Ele não sumiu, ele tá lá. Tá embutido. É para números inteiros, professor? O que, Tatiana? O que é para números inteiros? Daiane, resolvi? Tipo, Fala, Tatiana, tá. E tipo assim, se fosse um conjunto para números inteiros, incluindo, tipo, qualquer número inteiro. Mas isso aonde?
Eu entendi. numa reta no gráfico, Mas o que tu quer que eu faça com esses números inteiros? como Ah, uma representação no gráfico, entendeu? Tipo, para R ao quadrado, para esse R. não, não entendi bem o que tu colocaste. Uma representação por r ao quadrado. Existe a função quadrática, que dá o r ao quadrado. Mas eu não sei qual é o ponto. Não sei qual é o ponto que tu queres. Uma representação no gráfico por r ao quadrado. Eu não entendi o que tu queres. Não entendi. Me explica melhor. Eu não sei explicar melhor. Ah! É o máximo que eu consigo. Não, eu Professor, quero entender desculpa. assim, o que tu queria que eu representasse aqui a função, a relação, qual seria? Um texto colocando? Eu não entendi A função. a A função função, tipo, para x, y, onde inclui um conjunto para qualquer número inteiro, entendeu? para qualquer número inteiro. Não, não entendi. Não entendi, né? Vou ver o vídeo depois, ver se eu entendo Porque o que eu posso fazer aqui é deixar isso. Olha isso aqui, ó. Agora o raio, ele não tá. Ele não está. É, ele não tá inteiro, né? Tá 3.3. Tá 3.3. Dá pra desenhar o C. Poderia também fazer uma sequência de círculos também, com números inteiros. Seria uma ideia. Eu poderia colocar também uma função que desse o raio e o círculo. Dá pra fazer isso. Só que aí tudo baseado ou na função de elevar ao quadrado, que seria a quadrática, né? Ou a função de tirar a raiz quadrada. Mas eu não sei. Depois a gente faz uma coisa extra e tenta colocar pra mim o que seria essa ideia que eu não pesquei, tá? Irlen quer falar alguma coisa? Irlen Castro. Não sei se eu acabei cortando ela. Vamos lá. Belezinha, continuando isso aqui, tá? Beleza. Vou passar mais uma, tá? Irlen, seu áudio tá meio ruim. Não sei se tu quer. Alguém entendeu o que ela falou? Irlen, seu áudio tá aberto. Não sei se você tá falando comigo ou falando com outra pessoa, tá? Professor, Oi. é porque assim, eu estava tentando resolver alguns exercícios e eu me deparei com uma função parecida com essa que o senhor mostrou, por isso que eu perguntei, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí Certo. tinha lá menor no número e também tinha assim, x ao quadrado mais y ao quadrado para números inteiros. Só que, assim, eu tenho uma certa dificuldade de tentar visualizar isso no gráfico, Uhum. sabe? Eu já comecei a entender melhor o que é o ponto de acumulação, como identificar, mas eu tenho uma certa dificuldade de desenhar isso no gráfico. Aí eu Certo. gostaria que você tipo, nos desse norte. Certo. Então, vamos lá para a primeira parte. Quando eu coloco, né? Vamos tentar aqui fazer um textinho. Pensar aqui um pouquinho. Pensar aqui. Tu colocou a primeira parte ser menor, né? Ser menor. Podia trocar aqui. Não vai? Não vai. Então, vou por aqui. Ser menor. Ser menor seria uma bola aberta, tá? Com um dado raio. Círculo. Não, ele vai só pegar o círculo. Deixa eu ver. Aplicar. Aí por aqui não vai. Vou tentar por aqui então. Então esse aqui não deu certo. Deixa quieto. Tentar por aqui. Tá? X ao quadrado menor. Bora ver se por aqui vai. Ó, por aqui foi. Tá? Só que tá muito escandaloso. Vou tentar uma cor mais
tá? Pode ser laranja. Não, claro com claro não dá certo, azul, tá? Deixa eu ver se eu consigo configurar a borda dele. Deixar uma coisa... Eixo X, malha, eixo Y, malha. Ah, mas é esse objeto aqui. Beleza, cor, estilo. Espessura da linha. Deixar uma coisa bem... Deixa eu ver, 10 tá bom? 12. Pronto. Opacidade do traço 100. Estilo do traço. Beleza. Então tá bem claro que a parte externa aqui tá pontilhada, tá? Aí o que acontece? No caso, sempre o número que tiver aqui fora, tá? Se eu tirar a raiz dele, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá? Cadê? Aqui, tá? Uns exemplos aqui, meio soltos, exemplos, tá? E aí tem o seguinte, o que seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1? Isso aqui. Se eu pensar nisso aqui, seria o seguinte, como é igual, é só a fronteira do círculo que tem raio 1. Só a fronteira. Aí vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado menor que 1. Tá? Aí vai ser só a parte de dentro, né? Só a parte de dentro. Talvez fosse melhor. Calma aí. Deixa eu ver se por aqui sai. Aí tem branco. Isso era pra ser... Deixa eu fazer por aqui. Tá horrível, tá pior do que ovo. Tá? Vou colocar aqui. Vou fazer primeiro o círculo preto. Tá? Pronto, tá mais decente. Vou jogar aqui pra cima. Tá bom? Tá? E aí aqui no caso, a gente sabe que isso aqui tem também raio 1. Tá? Vai ter raio 1 se aqui eu escrever... Deixa eu fugir do círculo. Se aqui eu escrever 1, tá? Opa, desabilitar essa função, agora sim. Se aqui eu escrever 1, tá bom? Então aqui vai ser raio 1. Aí falta só tirar a fronteira. Vou colocar aqui apelar e colocar aqui tá, vocês vão entender, né? Que é pontilhado aqui fora, tá? Na raça. Prontinho, tá? Perdi chance. Mas vamos lá de novo. Podia ter reaproveitado o desenho. Agora eu vou fazer um círculozinho, tá? A mesma coisa de raio 1, tá? De raio 1. Então, bem aqui 1, tá? E aí se for x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. O que acontece? Vamos lá. Se for igual a 1, só fronteira. Se for menor que 1, a parte interna. Se for i menor ou igual, aí vai ser menor ou igual. Duas coisas, duas afirmações, né? Menor ou igual. Então a gente vai ter fronteira e interior. Então, né, essa aqui tem uma relação com esfera, tem uma relação com bola aberta, tem uma relação com bola fechada, tá? Até aqui tranquilo, gente? Até aqui tranquilo? Thalita Correio. Até aqui tranquilo? Deu pra entender? O Ian entendeu. Gabriel também. Belezinha. Aí, vamos lá. Pegar isso aqui, copiar, jogar aqui pra baixo. Olha lá. O que acontece aqui, tá? Se por acaso eu pegar, tirar essas crianças daqui, tá? E colocar no lugar o número 2. O que isso muda? O que isso vai mudar para cá, para essas três consequências?
O que isso muda? Na hora que eu fizer isso, o raio vai mudar. E qual vai ser o novo raio? Não pegou? Alguém escreveu alguma coisa? Irlen, pode levantar. Pode levantar a mão. Pode falar. Vou escrever. Irlen levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Vou aguardar. Se você quiser falar, escrever, fica à vontade. Outra Fale. é o seguinte, quando a gente faz esse círculo no gráfico, onde é que o círculo toca no eixo X e no eixo Y? Porque se menor a tal número é o raio, então a gente teria que calcular esse raio? Aqui, sempre esse Por número... exemplo, Por exemplo, o que tu vai formalizar o exemplo? Ou tu quer que eu dê um exemplo? tá, a origem é o zero, né? Certo. E ela seria o centro da bola. Então, de 0 até 1 é a metade da bola. Então, esse seria o raio. Certo. O raio do Quer círculo. dizer, eu quero dizer assim, como se fosse a metade do diâmetro. Certo. Então, seria isso? Para o exemplo anterior, sim. Para esse que eu estou fazendo agora, não. O exemplo anterior, sim. Um raio... Sim, agora eu estou fazendo relação número 2. Ah, mas se for relação número... Aqui, se for o 2, já vai mudar. Já vai mudar, eu sei. Eu estou me referindo ao anterior mesmo. Sim. Mas o anterior tá ok, tá? E aí tu falou a questão da interseção com o eixo X. Aí depende se é a esfera, depende se é bola aberta, depende se é bola fechada. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui, né? Deixa eu dar uma... Tá? Né? Suponhamos que isso aqui seja A, esse aqui seja B, esse aqui seja C. Tá bom? E aí o que acontece? O que seria a interseção com o eixo X? Tá? O que seria isso? Aí seria, no caso, os pontos, né? Isso implicaria x igual a menos 1, tá? Ou x igual a 1. O que seria B, interseção com eixo X? Aí seria x pertencente a quem? A bola aberta, ao intervalo aberto de menos 1 a 1. E C, interseção com eixo X, seria, né, o x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Tá? É porque isso? Porque quando eu coloco que está menor que 1, esses valores aqui, está menor que 1, não pode ser igual a 1 nem a menos 1, nenhum deles. Tá? E aí o que acontece? Vai ficar nesse intervalinho aqui. Quando eu coloco que é menor ou igual, vai ficar entre 1 e menos 1 e podendo ser igual a eles. Então, vamos voltar para o gráfico aqui. Colocar aqui o 1. Ai, ai, ai. Não dá para mexer. Vou tentar por aqui. Colocar 1 e dar zoom. Tá aqui, tá aqui. Pronto. Deixa eu ver se trocando de cor melhora. Ou talvez a opacidade, cor, transparência. Não precisa ficar tão... Pronto. Assim já dá para entender que é a parte interna. Beleza. Tá? Tá muito escuro. Belezinha. Então vamos lá. Temos isso aqui. Temos menor ou igual a R. Seria a outra. Temos menor ou igual, igual. Pronto. Terceiro. Tá. Vamos lá. Um de cada vez. Então vamos focar aqui na esfera primeiro, tá? Temos aqui um círculo.
É só essa borda, tá bom? E aqui ainda vou colocar o eixo X em evidência. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloco vermelho. Vermelho? Vou colocar vermelho aqui pra ver se fica uma coisa mais reforçada. Só pegar o que ela falou aqui, tá, gente? Tá, tirar a dúvida dela. E aí, o que acontece? Ora, aqui nesse caso, vai ter o seguinte. Se a gente analisar esfera, a interseção com o eixo X vai ser só em 2 pontos. Vai ser nesse ponto bem aqui e nesse ponto bem aqui. Só em 2 pontos. É onde o círculo passa por cima da linha vermelha. Ou o contrário. Onde a linha vermelha passa por cima do círculo. Tá? É o cruzamento das duas. A interseção entre os dois entes geométricos. Tá? Aí, essa é a esfera. Aí, no caso, vai trabalhar com igualdade. Tá? Agora eu vou esquecer um pouquinho a esfera e trabalhar com a bola aberta, que é a que a gente estava mexendo. Quando trabalhar com bola aberta, aqueles 2 pontos que a gente viu, que era a interseção entre isso aqui, né, a linha vermelha, e o conjunto em questão, não vai servir para cá. Por que não? Porque, no caso, o -1 e o 1 está em cima da linha pontilhada. E a linha pontilhada não faz parte, tá? Não faz parte do conjunto em questão. E aí o que acontece? A gente vai ter o que? Somente essa região que começa aqui do -1, sem incluir ele, e termina aqui no 1. Então a interseção dos dois, né, a parte que está tanto azul quanto vermelha, digamos assim, seria justamente essa interseção aqui. Tá? Quer dizer, seria um intervalo aberto de -1 até 1. E por fim, a última, que é agora incluindo o interior, incluindo a fronteira, a interseção das duas vai ser justamente o seguinte. É a mesma coisa, tá? Vai ser a linha vermelha vai estar aqui em cima, né? E agora vai estar incluindo o 1 e o -1. Vai ser um intervalo fechado. Deu para entender ou tá muito complicado? Tá muito difícil? Explica até. Deu para entender isso? Eu não vou cobrar isso, mas é que ela perguntou e... A Aura entendeu, o Elielto entendeu. A Tatiana entendeu. Ah, tá ótimo. Tá? Então é isso. E aí nesse caso, aqui nesse caso, só avançando um tiquinho, só tomar cuidadinho, tá? Se por acaso for isso aqui, o raio não é 2. Se for isso aqui, o raio não é 2. Se for isso aqui, o raio é quanto? Alguém sabe? Se for isso daqui, o raio é quanto? Raiz de 2? Raiz de 2, muito bem. Ó, se fosse ensino médio, já era mais 5 pontos de graça. Tá? Então aqui, ó, esse valor do raio aqui, para esse caso, seria raiz quadrada de 2. Pronto. Tá? Então, nos 3 casos, obviamente. Tá bom? Nos 3 casos. Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Tendo isso em mente, na verdade aqui é o 1 e aqui, esse carinha eu coloquei aqui porque ele era a raiz quadrada de 1. Então tem essa passada daqui para cá. Tá? Então se eu souber tirar a raiz quadrada, dá para saber que é um raio. Se eu tiver essa fórmula sem estar ao quadrado. Tá? Deu para entender isso? Vocês tiveram geometria analítica? Só para saber. Se tiveram geometria analítica na graduação. Tiveram geometria analítica na graduação? É? Não? Não tiveram? Ah, tá. Não, porque tem geometria analítica em alguns cursos. Só por isso estou perguntando. Tá? Danube diz que não. Belezinha. Tá? Simplistas. Eu vou falar só de mais uma que eu acho legal. Que eu acho bacaninha. Que é o seguinte. Tem uma situação. Tá? Tem uma situação que eu acho legal. Que a gente manipular um pouquinho os raios. O raio, no caso. Eu posso criar uma situação mais ou menos assim, ó. X ao quadrado dividido por 9 mais y ao quadrado dividido por 16 é igual a 1. Vocês têm uma ideia do que é isso aqui?
Para onde que vai isso? Vocês já viram isso em algum lugar? Então, Ctrl A, tá? Vou pensar aqui um pouquinho. X ao quadrado dividido por 9 mais y ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Pronto. Não tô vendo. Parece um ovo. Alguém sabe o nome dessa curva? Alguém sabe o nome dessa curva? É um círculo esticado, né? Alguém sabe o nome dessa curva? Ninguém. Ian para salvar o dia. Elipse, tá? Elipse. Então, essa é uma forma, né, quer dizer, nesse caso aqui eu estiquei o eixo X 3 vezes, estiquei o eixo Y 4 vezes, né? Que no caso aqui é 3 ao quadrado, que é 4. Aí se a gente for ampliar aqui um tiquinho, vou deslocar primeiro, né? Deslocar e dar uma ampliadinha. Olha, o Y varia 4, o X varia 3. Então, tem isso aqui, tá? Que é uma curva. Vocês hoje têm uma facilidade que eu não tive, né? Pra gente saber que curva era, ó, boa sorte, vai lá, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Ia substituindo os valores, ia marcando no papel quadriculado e depois tentava verificar qual era a curva, né? E isso no 2D, que é o que eu estou falando hoje, e no 3D também. Aí muita paciência, muita dedicação e muitas horas sem dormir para poder entender alguns assuntos de parte geométrica. Aí hoje não, hoje tu vai lá no Google, pesquisa, digita, já tá tudo lá, tá? Nem a disciplina agora de matemática nem cobra mais você saber desenhar, né? Tô revoltado. Aí nesse caso a gente vai pegar o seguinte, essa questão de função implícita, ela dá um pouquinho de trabalho, porque tu tem que desenterrar com ferramentas como essa que eu coloquei, que tem a ver com a questão de coordenadas polares, números complexos, e tem que lembrar, né? Lembrar do teorema fundamental de trigonometria. Então assim, dá um pouquinho de trabalho manipular elas. Nem sempre a ferramenta que você vai usar é fácil, tá? Belezinha. Aí passar para o quinto tópico de hoje, tá? Quinto tópico de hoje. Quinto tópico. Eu escrevi y igual a k, y igual a k, vai cá, funciona, no R2 e no R3. Não é bem um item, mas vamos lá, tá? É só uma mudança de perspectiva do que significa y igual a k, onde esse k é um número, uma constante. Então, só jogar aqui rapidinho, tá? Então, se eu escrevo y igual a 2, o que isso significa? Isso gera uma reta, tá? Isso gera uma reta paralela ao eixo x que passa pelo 2, tá bom? Essa parte vocês já sabiam, né? Tranquilo isso? Tranquilinho essa parte de função constante? Tá? Aí vamos piorar um pouquinho. Eu vou fingir que eu não estou vendo y e vou digitar a mesma coisa no R3, tá? Digitar a mesma coisa no R3. Bora ver. Se abrir, abriu. Y igual a 2. Tá? O eixo verde é o y, tá? O eixo verde é o y. Então aqui, ó,
tem aqui o 1, tem aqui o 2. No 2 passa um plano, ó. Tá vendo? Paralelo ao plano YZ. Tá? Então, nesse caso aqui, o fato de ser reta ou plano depende de que dimensão estou trabalhando. Então, falar só que y é igual a 2, a consequência do que significa isso muda do R2 para o R3, para o R4 e assim por diante. Deu para entender isso? Tá? E aí tem muito assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado com a interpretação, mas como eu falei anteriormente, para mim perde um pouco a graça, porque hoje você vai lá no Google e tu escreve f de x igual a 5x mais 3, tá? Gráfico, não tem gráfico? Olha, antigamente tinha gráfico. Será que eles tiraram? Tinha função gráfica. Não, tiraram. Apareceu o gráfico, tá? Apareceu o gráfico. Que estranho. Tá? Mas deixa quieto, apareceu o gráfico, não aparece mais agora. Mas tem lá o site do GeoGebra que tu pode operar sem precisar baixar. Isso que eu tô mexendo aqui, né? Você pode fazer sem necessariamente baixar o programa, tá? Todos os aplicativos do GeoGebra e vários outros similares são de graça. Então, tá relativamente fácil. E aí, o difícil é você tirar alguma interpretação, tentar visualizar antes de plotar o gráfico. De casa intervalo, imagem, trajetória, lugar geométrico. Beleza. Só mais um tópicozinho antes de avançar, tá? Vou começar aqui em curvas. Deixa eu voltar lá para R2. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Pensar aqui, curvas. Quais são as principais curvas? Eu botei uma listagem, mas acho que aqui no GeoGebra não tem. Das principais curvas, né? Mas o que eu vou colocar para vocês é o seguinte. Vou tentar desenhar. Vou jogar aqui no 3D mesmo. Tentar desenhar duas curvas importantes e percepção. Aqui no GeoGebra ele tem uma visualização muito legal, que é o seguinte. É estranho, mas é isso. O X geralmente está apontando para alguma coisa fora tá? Como se quisesse. Geralmente o pessoal coloca uma coisa mais ou menos assim. O X meio que querendo sair da tela, né? O X em vermelho. O verde sendo levemente horizontal. E o Z, tá? Inquestionavelmente vertical. Tá? E aí o que acontece? Aí você pode plotar pontos, pode plotar curvas. Eu vou tentar verificar como é que fica se eu consigo colocar um círculo bem no plano XY. Então vamos lá. Mas antes de avançar, só dar uma perguntada. Essa parte de mexer com R3 é tranquila para vocês? Ou vocês já viram, lembram, estudaram, não sabem nem para onde vai? Pergunto isso porque é conteúdo de ensino médio, terceiro ano, geralmente. Vocês lembram, viram, alguém não viu? Tatiana não viu. Cara, o ensino médio de vocês não pode ter sido pior que o meu. O meu, a tiazinha mandou só um trabalho para pesquisar e não explicou nada. Tá? Vou pensar aqui um pouquinho. X ao quadrado mais y ao quadrado. Bora ver se ele aceita. Se ele não aceitar, eu vou ter que fazer um ajuste igual a 2. Não, eu tenho que fazer um ajuste. Vou pensar um pouquinho.
observa, cosseno T, seno T, 0, T. Se eu fizer isso, ele aceita? Ah, tá. Tá, já entendi. Vou colocar de 0 a 12. Pronto. Ó, já deixa na forma paramétrica aqui o intervalo em questão, tá? Aí eu consegui desenhar um círculo aqui, ó. Então aqui, se eu olhar assim, tá? Se bem que talvez não fosse... deixa eu ver. Calma aí. É assim, tá? É o X na horizontal, Y na vertical. Temos aqui um círculo, tá? Uma circunferência, melhor dizendo, de raio 1. Tá bom? Tá. Temos isso. Então aqui, essa vai ser a minha base, tá? Agora eu vou fazer uma outra brincadeira aqui, que seria o seguinte. Colocar... Posso aumentar o raio disso. Eu vou deixar o raio sendo 3. Vou colocar 9 aqui. Ah, não foi? 3. 3. Tá? Pronto. Deixar o raio sendo 3. Tá bom? Então multipliquei por 3, tanto o x quanto o y, da parametrizada. Tá? Observe que aqui só precisa multiplicar por 3. Tá? E o raio vai ser 3. Então cria uma elipse equilátera, né? Mais conhecida como círculo, circunferência. E aí, ó. Tá? Eu podia ter dado zoom, né? Eu preferi fazer uma outra curva. Tá? Belezinha. Agora, a última coisa que eu vou fazer, que é essa que eu quero mesmo, é pegar isso daí e só modificar o que acontece com a altura. Porque eu não mexi com a altura. Tá tudo no chão do meu R3. Então, vou mexer com a altura um pouquinho. Colocar cosseno de 4t. Pronto. Tá? Prontinho. Aí ficou um negócio meio... Parece uma cama elástica. Sumi com esses dois aqui. Tá? Eita. E aí, observa. Tem um negócio aqui que de cima parece um círculo. Parece uma circunferência. Aí quando eu analiso por outro ângulo, eu percebo que não é. E uma parte dela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, se eu olhar assim, eu tenho uma perspectiva, uma interpretação. Se eu olhar, talvez por outro ângulo, eu vou ter uma outra totalmente, né? Parece uma função de 4 graus aqui, tá? E assim por diante. O que foi? Elipse da nuvem, sim? Não, acho que foi. Acho que foi o quê? Tá? Então, assim, o que vai acontecer, que a gente vai trabalhar, a gente não vai mexer muito com a parte gráfica, vocês saberem gráfico, coisa do gênero, tá? Mas é bacana você saber plotar gráfico. Eu não vou exigir muito isso, talvez, mas eu gostaria que vocês tentassem, né? Sei lá, baixa o GeoGebra, dá uma olhadinha como seria para plotar o gráfico, tá? O enfoque não vai ser esse, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu posso estar ajudando vocês quanto a isso, tá bom? Tem só mais um tópicozinho hoje, obrigatório, meu comigo mesmo. Mas antes de ir pra cá, tá? Gente, tranquilo, deu pra entender? Alguma dúvida, comentário? Vocês estão meio tará. A parte de elipse, hipérbole, né? É terceiro ano ensino médio, geralmente. Tem a parte gráfica lá, tem a parte paramétrica. Para quem lembra de números complexos também, tem lá a equação polar. Tá? Eu não tive números complexos no ensino médio, mas era para ter tido. Tá? Hoje é 5 já? Meu Deus. O Alexandre está entre nós? Alexandre tá aí? Tá? Alice está com certeza. Alexandre tá aí, não? Alice está.
Áurea está, Bianca está. Carlos está aí, o Carlos? Carlos está aí? Ups. Danube está. Daiane Fernanda está entre nós. Daiane Fernanda. Achei que tivesse. Ela tá, professor. Tá, né? Beleza. O Elielto está. Eric está entre nós. Eric dos Santos Salgado. Eric. Tá. Ué, cadê o pessoal? Não, o Carlos está aí, com certeza. Tá. Eu lancei falta pro Carlos. Lancei. Bicho fazendo. Tá. Tranquilo, Carlos. Tranquilo. Elielto tá com certeza. Não, minha questão aqui agora é com Eric e com Ezio. Eric e Ezio estão aí. Elielton. Pô, o Elielton tá aí desde o começo. Ó, por aqui o Eric tá. Voltou. Tá, o Eric está entre nós. Tá? Então receberá falta só o Ezio. Pô, nome tão bonito, Ezio. Tá aqui. Gabriel está presente, Ian também, Igor também, Irle também, Jocely também. Jonatas não lembro. Jonatas está aí? Jonatas? Não lembro. Jonatas, cadê? Ele tava? Tá, vou considerar a presença. Tá? Aí Caroline está, né? Caroline Carvalho. Me perdi. Aí falta a galera do L, Laine e Laiana. Aparentemente ambas não estão aí. Tá? JK, L. Aí já vai para Naomi. Então com M também tem ninguém. Então a Marcela aparentemente faltou juntamente com Laine e Laiana. Tá? A Stephanie está presente. Tainara está ou estava. Thalita está ou estava. Tatiane. A Thalita estava, saiu, né? Thalita, voltou? Ou não? Thalita meio que saiu. Eu sofro de talitofobia. Mas beleza. Tá? Tá ok, gente? Posso fechar? Professor, Tá? Fale. eu sou Alexander. Na hora que o Tá senhor aí. falou Alexander, eu apertei sair sem querer. Não, é Eu tava falta, pô, assistindo. assim. Tá, ok. Nenhuma falta. Ok? Beleza. Tá? Tranquilo. É bom que assim vocês veem e me acompanham pra não cometer nenhuma injustiça. Tá? E vamos lá. Fechar aqui o último tópico de hoje. Então, vê que eu nem avancei muito no conteúdo do livro em si, mas eu estou abordando tópicos que podem interferir, né? Eu vou deixar para falar na sexta-feira. Tá, aqui tem correlação. Vocês dão uma olhadinha lá, criem as dúvidas, tá? Quem puder, baixa o Jajaba. Se tiver notebook, baixa o Jajaba notebook. É legal o programinha. Não é tão pesado, mas é legal, bem de boa. Aí o que acontece, né? O que vai acontecer é o seguinte, tá? Então já vimos isso, né? Que quando eu tenho, por exemplo, y igual a 2, né? Se for no R2 é uma reta, se for no R3 é um plano. É uma coisa meio estranha, mas é isso, né? Só mais um último detalhe aqui. Deixa eu colocar y igual a 2 de novo aqui. Y igual a 2 é um plano, né? Só que aí olha o que acontece se eu deixar aqui, ó. Quando eu coloco em evidência só o x e o y, o z meio que ocultado aqui, tá? Vou colocar uma cor bem escura. Tá opaco. Não ficou bem preto. Mas dá de ver, né? É uma linha reta que passa pela altura 2. Então, quando eu olho assim, achatado, o plano fica parecendo que é uma reta. Justamente a reta do R2. Dá de perceber isso? E aí eu posso fazer essa extrapolação para as outras coisas. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de trabalhar com isso aqui, eu posso pensar o seguinte: y igual a x ao quadrado.
uma parábola. Tá? Não vai? Tá aqui. Eu não tô nem vendo. Vou colocar vermelho. Fica opaco, né? De todo jeito. Mas vamos lá. Fica esse negócio aqui, certo? Aí, o que acontece? Na hora que eu jogo ele pra cá, ele converge, né? Ele some, mas ele converge uma parábola. Tá? Ele converge para uma parábola. Tá de perceber isso? Né? Então, assim, quer dizer, quando eu coloco Y, né? Ele vira uma superfície repetida para cima. É como se fosse várias parábolas, uma empilhada em cima da outra. Tá? Então fica nesse negócio aqui. Tá? Fica um papel dobrado em cima de uma parábola. Claro que para aqui, né, você tem uma noção que ela é infinita. Né? Para cá e para cima. E para baixo. Tá? Então, assim, se eu desconsiderar o Z como variável, só o X e o Y, né, o que a gente tinha no R2, ele é projetado para cima e para baixo no R3. Tá bom? Então a gente teria essa percepção, tá? Colocando assim, né? Curvas, interpretação, de curvas, do R2, do plano. Tá? Quando eu falar R2, plano cartesiano. Quando eu falar R3, espaço. No R3. Tá? 2 dimensões, 3 dimensões. Tá bom? Então, basicamente, isso serve para qualquer função, tá? Isso serve para qualquer função. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Como se fosse paramétrico. Né? Tá? Mas isso serve para qualquer função. Deu para entender isso, gente? Deu para entender isso? Tá? Um comentário que eu não li aqui. A Marcela... Eu lancei falta para Marcela, Gabriela? Qualquer coisa eu abro lá de novo. Eu lancei falta para Marcela. Ela estava na aula, professor, mas ela saiu. Tá? Deixa eu lançar logo, se eu deixar para depois. Já tem uma tarde complicada hoje. Tarde e noite. Marcela. Não vi ela entrando não. Eu talvez vi, não lembro. Tá? Pronto. Tá ok. Ué, não salvei? Cancela, grava e depois fecha. Beleza. Voltando, tá? Então seria basicamente isso. Tem uma curva lá e eu projeto ela para cima e para baixo. Qualquer curva que eu quiser eu posso fazer isso, né? Tenho que colocar aqui, por exemplo, y igual a seno de x, por exemplo, tá? Aí, poxa, quando eu vejo aqui de cima, né? Né? Aí isso aqui todo mundo lembra, todo mundo viu, tá? Tá tranquilo. Só que aí quando você dá uma giradinha, né? Ué, eu coloquei a curva? Deixa eu ver de novo, rapidinho. Não era pra aparecer isso aqui. Só pra me contrariar ele tá fazendo isso. Tá? Z igual. Deixa eu pensar um pouquinho. Z igual a 1. Eu não vou dar uma trabalhada, não entendi porque não funcionou para essa função específica. Deixa eu só ver se eu consigo ver pelo gráfico anterior. Entendi. Então vamos lá. Z mais... Para ver se eu consigo fazer isso. Se eu não conseguir, aí eu já deixo de mão. Mais x igual a 0. Não, e não plota por algum motivo que eu desconheço. Ele não consegue plotar. Tá? Deixa eu apagar depois.
Aí já fica o preço para a próxima aula. Só ver aqui rapidinho. Cadê tinha? Vou lembrar, tá? E a última coisa para falar de hoje, o último tópico, não é bem um tópico da aula de hoje, mas é mais para relembrar, já que ele vai cobrar lá no exercício, uma coisa meio suplementar. É o seguinte: domínio de função. Eu não gosto muito disso, mas tá lá e vocês têm que saber, tá? Porque pra mim, se uma função ela é uma tríade, onde eu tenho o domínio, o contradomínio e a regra que vai daqui para cá, tá? Então assim, tem que ter as três coisas. Então, nesse caso, eu tenho que saber quem é essa aqui para poder saber quem é a função. E aí, perguntas do tipo, qual é o domínio da função, para mim, pelo menos, não fazem muito sentido, né? Não tem muita lógica perguntar isso. Até o Guido Rizzo, no cálculo 1 dele, ele fala que função é domínio, contradomínio e a regra. Tá? E aí, perguntar qual é o domínio da função não cabe. Mas eu entendo o que ele quer falar. Eu até já, uma vez que eu ajudei no material, a pessoa chamava de domínio máximo, né? Tem um colega que odeia esse nome, domínio máximo, que seria o seguinte: o que seria isso, né? Quando a pessoa pergunta no seu texto qual é o domínio da função, você tem que se livrar de duas coisas, né? Você tem que se livrar de denominador zero, tá? E tem que se livrar de raiz par, né? Vou colocar raiz par de negativo. Essas duas coisas. Essencialmente essas duas coisas, tá? Não necessariamente somente isso. Mas assim, os dois clássicos são esses dois. Claro que se você, por exemplo, vai ter outras coisas que a gente poderia pensar aqui, tá? Mas o básico são essas duas. Por exemplo, um extra seria logaritmo, tá? Você tem um logaritmo aqui, obviamente o que tiver aqui dentro tem que ser maior, tá, que zero. É um outro exemplo. Então assim, tu tem que analisar quais são os valores reais para os quais não tem resposta. Então, se a gente for pegar assim, determine o domínio da função y igual a 1 sobre x, né? Então o que ele quer de resposta lá? Quer dizer, são os reais tirando o zero. Por quê? Porque não pode ter zero aqui embaixo. Não posso dividir 1 por x, tá bom? Então se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, b, determina o domínio da função 23 dividido por x mais 4. Vai ser os reais tirando, para que aqui seja zero, né? A gente poderia fazer a parte, um borrãozinho, tá? Para que aqui seja zero, x mais 4 igual a zero. X é igual a zero, passa para lá, menos 4. X é igual a menos 4. Então, quando o x é zero, o x mais 4 é zero, o x vale menos 4. Na verdade, eu nem quero que seja igual a zero, eu quero que seja diferente de zero. As mesmas propriedades são válidas, tá? Então, nesse caso aqui específico, são os reais tirando o menos 4. É todo mundo menos 4, não pode, tá? Então, esse elemento daqui é tirado deste conjunto, tá? Tem gente que escreve isso aqui, só eu escrevo, eu sou um desses, tá? Só assim, tá? Tem gente que não gosta, mas tá no livro assim também, tá? Que é só um asterisco aqui em cima, que é para dizer que são os reais tirando zero, tá bom? E por aí vai, tá? Então aí, acabando nosso tempinho. Letra C, tá? Raiz quadrada de x. Qual é o domínio dessa função? Aí nesse caso vai ser, né, x, tá? Opa!
São os reais positivos. Então, o domínio vai ser reais positivos, incluindo o zero. Tá? Pode ter o zero aqui. Os reais não negativos. Tá bom? Reais não negativos. Aí eu poderia ainda fazer, tá? Alguma coisa mais complexa, né? Colocar aqui x menos 8. E aí ficaria para analisar em quais valores daqui, né? Quais são os valores que, quando eu coloco ali dentro, vai ser maior ou igual a zero. X, tá? X passo mais, vai ficar mais 8, né? X maior ou igual a 8. Então, o domínio dessa função aqui, tá? O domínio dessa função aqui seria igual, se eu coloco x maior ou igual a 8, então eu sei que ele é fechado no 8 e vai até o infinito, tá? E vai até o infinito. Basicamente isso. Então, assim, não sei se vocês viram isso em cálculo 1, tá? Mas eu quis dar uma refalada sobre isso, tá? Vocês viram esse cálculo 1? Chegaram a ver? Essa parte, cálculo 1, de domínio. Chegaram a ver? Não lembro. Tá? Aí, só para deixar aqui, plantar algumas sementes aqui de análise. Mas aí, semana que vem já. Próxima aula a gente vê de novo, reforça, tá bom? A gente vai terminar 3 minutinhos mais cedo hoje. E aí na próxima aula a gente continua. Pode ser? Tá? Então, por hoje é só. Um ótimo almoço, tá? Uma ótima restante de semana e até sexta-feira que vem. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, perturba lá no Google Sala de Aula. Ou pelo WhatsApp. Encerrar a gravação.